criticam, eles têm um ponto crítico tem uma base para isso, entende? Tem uma base. Porque esse vídeo mesmo que a gente viu aí. Porque a gente podemos julgar segundo a palavra de Deus, né? Reta A Bíblia justiça. dá direito a isso, cara. Né? Então, veja bem, esse vídeo que a gente viu aí desse menino falando isso aí, né? Irmão, é uma mesma. Não é a questão de falar em línguas. Não é a questão dele falar Inglês, língua, espanhol, inglês, seja qual que espanhol. for. Não é isso, irmão. É a questão dele pegar uma profecia pronta de alguém e replicar essa profecia pronta em outro lugar. E quem garante para nós que ele já não entregou essa mesma profecia em outras igrejas, em outros lugares? Porque essa foi filmada. Você entende? E aí roda o Brasil entregando a mesma profecia para pessoas que estão desconcertadas, fora do altar, fora do propósito, fora da direção. E assim, Felipe, eu vi vários podcasts falando sobre ele ser criança e tá entregando isso. Eu vi pessoas falando dele tá falando espanhol, inglês, do que ele tá falando ali no vídeo, mas eu não vi julgando o conteúdo do que ele está falando. Deixa eu pontuar um negócio aqui interessante. Depois, quem quiser, procura no Google aí que você vai encontrar. Existem duas coisas com relação a línguas, chamado de xonolalia e glossolalia. O que é isso? A xonolalia é uma língua que ela é dada, é uma língua de um outro país. Ela é dada para você sem você ter estudado. Por exemplo, eu vou na América você vai lá e aprende a falar inglês. Xenolalia. Aprendeu a falar. Mas a glossolalia, ela é uma língua espiritual. Ela é uma língua dada por Deus. Essa língua dada por Deus, ô Júnior, ela não é, eu não falo a hora que eu quero. Não é uma língua programada, projetada. Por exemplo, xalabai. Ai, labai. Não. É um negócio que ele não tem. Não tem uma programação. Você tá no êxtase, de repente, pá, vem aquilo ali. É a glossolalia, é uma língua espiritual de verdade. É uma língua dada por Deus. E a igreja... É o idioma do céu. A igreja sente isso. A igreja não é boba. A igreja, ela é a menina dos olhos de Deus. E ela enxerga muito bem. Mas e essa língua que ele falou? O que você acredita? O que você acha? Então, é essa que eu falei, é xenolalia. Ele tá falando língua dos homens. É a língua dos homens. Mas ele pegou uma profecia pronta de alguém. Se eu não me engano, acho que é o pastor dele pastor Marcinho. Marcinho, né? Se eu não me engano. Ele pega uma profecia pronta, porque o problema não é só a língua. E é o mesmo conteúdo, né? O problema não é só a língua que ele fala. É a profecia toda. Ela é inteira, completamente igual. Ela é a mesma. Tá, então o que eu fiz, Felipe? Eu peguei o que ele falou, o conteúdo, e joguei no Google Tradutor. Coloca lá primeiro, César, pra gente ver o que deu lá. Ai. Olha aí, ó. Ele fala no começo ali, ó. Vou ler porque tá escrito lá, né? Deb aprova. Jo queb afá. Jo perix fá. Jo prevoar. O que eu fiz? Eu coloquei do espanhol pro português. Aí deu lá, ó, eu tinha que tentar. Eu tinha que fazer. Eu estava curioso e eu estava preocupado. É a primeira parte lá. Volta o vídeo, por gentileza, César. Aí, ó. Aí, beleza. Então é o que ele fala no começo lá. Quer dizer espanhol. Aquilo. Ele tá falando espanhol. Traduzindo do espanhol pro português, ficava aquilo ali. Agora, a segunda fala que ele fala, eu falo, ou seja, eu falo no idioma que vocês vão pisar. Isso. Aí dá aquele lá, ó. The King of, ou of the King, né? O off ali, eu fui pesquisar sobre isso, o off com um F, tá falando of the King, the power, no caso. É a transição, você tá reconhecendo o poder de algum senhor, né? De algum rei, no caso. The King of the King ali. Of the King, the power, the mander, the bastard, the King, the fire, the mass. Aí dá lá, ó. O rei do poder, o consertador, o melhor, o rei das fadas, o mestre. Aí eu pergunto pra você, Felipe, qual que é a minha pergunta? Volta pra nós aqui, César. Qual que é a minha pergunta? É possível eu estar no altar tomado pela presença do Espírito Santo de Deus
e Deus me usar para me enaltecer outro Deus? Não é possível. Esse Deus das fadas? Quem que é esse Deus das fadas? Aí eu preciso falar para você uma coisa. Que há na igreja 3 espíritos que agem. O primeiro é o espírito do homem. A emoção do homem. A vontade do homem de querer fazer, de querer ser visto, enfim. O segundo espírito é o espírito de Deus. Que é o que manda e desmanda e faz como quer e pronto. E o terceiro é o espírito do diabo, que não é um espírito que vem quebrando tudo, que vem com chifre, com rabo. É um espírito enganador. Sutil. Encantador. É um espírito enganador e encantador. Você lembra do apóstolo Paulo? Quando ele estava andando em Éfeso, de repente, uma mulher olha para ele e diz assim, é um homem de Deus. Ele é homem de Deus. Na terceira vez ele disse, opa, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada aí. Ela estava falando alguma mentira, pastor Júnior? Não, ele era homem de Deus. Homem Ele de era. Deus. Ela estava falando a verdade. Sim. Mas quem é que estava falando na boca dela? Quem é que estava usando aquela mulher? Se não era o espírito de encantamento, de enganação. Porque o propósito daquela palavra, toda palavra que o diabo usa tem um propósito. O propósito daquela palavra era massagear o ego do apóstolo Paulo a ponto dele se achar autossuficiente e achar que não depende mais de Deus e ele romper com Deus. Então, toda vez que o diabo... o maior perigo do pregador, eu vou falar isso aqui olhando para você, o maior perigo de um pregador depois que prega é descer do altar. Porque quando você prega e desce do altar, vai ter um monte de gente que vai bater nas tuas costas e vai tentar massagear seu ego. Se você não tiver maturidade, não tiver cuidado com isso, você pode se inchar e você pode romper com Deus.